Olá pessoal, hoje nós vamos aprender um método bem interessante de alinhamento, método face a face, muito utilizado em torres de refrigeração. Vamos lá então. Esse método face a face, ele é muito utilizado quando você não consegue colocar outros aparelhos de alinhamento, outros meios, então é bastante interessante. Primeiro vamos entender como que é uma torre de refrigeração. Nós temos uma parte circular onde gira um ventilador. Aqui eu simbolizei com essa linha vermelha, esse círculo vermelho, mas na verdade é uma estrutura e uma torre de refrigeração. Aquelas que a gente vê saindo vapores aí nas indústrias. Lá dentro tem um ventilador rodando. Embaixo dele tem uma redutora, que é a que recebe a rotação do motor por meio de um eixo comprido e o motor fica fora da célula. Então a gente fala que a parte interna é a célula, onde o ventilador fica trabalhando, a redutora também fica lá dentro, mas o acionamento vem de fora, vem de um motor que fica lá fora. Existe torre de refrigeração com motor interno, mas são poucas e são as menores. As grandes, a maioria todas tem motor fora. O que acontece aqui é que você vai ter que ter um acoplamento com um espaçador muito longo, um espaçador diferente, que é diferente daqueles usados em bombas, que geralmente tem 10 centímetros, 20 centímetros de comprimento. Esse tem alguns metros de comprimento, é bem grande. Então o que acontece? Você vai ter um acoplamento normal, como os outros. O acoplamento acopla no eixo, no caso a máquina fixa é a redutora, fica lá dentro, e você vai ter que alinhar com o motor, que é a parte móvel, que fica lá fora. Essa peça interna aqui, ó, costuma ser muito grande. Geralmente são utilizados eixos, que a gente chama até de eixo, mas na verdade é um espaçador longo de fibra de carbono, para ficar mais leve e permitir então um funcionamento mais suave. É bastante interessante. Então a gente vai ver que numa ponta tem um cubo de acoplamento e na outra ponta outro cubo de acoplamento, ou seja, esse conjunto aqui é o acoplamento. E essa parte central de fibra de carbono é justamente essa parte que alguns chamam de eixo, mas é na verdade um espaçador. Muito bem. Quando a gente coloca esse espaçador longo com esse acoplamento, a gente vai perceber que os acoplamentos de torre de refrigeração, em sua grande maioria, são de lâminas. Por quê? Porque a lâmina, ela impõe uma condição diferente para o acoplamento. O acoplamento não tem movimento relativo radial, ou seja, olha essa seta aqui, ó. Se você for igual do outro lado, porém, ele pode se movimentar na axial, ou seja, ele pode suportar desalinhamento axial muito bom, mas radialmente ele é rígido. Se ele for forçado a um desalinhamento radial, tendo só uma lâmina, ele vai quebrar. Ao passo que quando você tem duas, ou seja, é um acoplamento com o espaçador, então aí a lâmina inclina e compensa. Para bombas, de modo geral, você tem algumas opções de métodos de alinhamento, mas para a torre de refrigeração, dado o comprimento que é o espaçador, um cubo fica muito longe do outro. Então qual método utilizar? Será que o método reverso funcionaria em uma distância entre eixos de 3 a 6 metros, dependendo do diâmetro, do tamanho da torre de refrigeração? Na verdade, não vai funcionar. Por quê? Porque não vai ter como você ter um controle de peso de haste a essa distância. Vai virar uma vara verde e não vai funcionar. Será que o outro método, então, que muita gente está acostumado a usar em tudo, o método axial e radial, funcionaria em torre de refrigeração? Também não funcionaria, porque a distância é muito grande. Então, qual método utilizar? A laser? Existem algumas questões com o aparelho a laser. Sem dúvida é o mais preciso e o melhor. Porém, os aparelhos são caros, não são baratos, nem sempre estão disponíveis e alguns modelos têm problemas com longas distâncias. Nós estamos falando aqui de 3 a 6 metros de comprimento. Quer dizer, pode ser um problema isso. Tem aparelho que para você calibrar e ajustar o laser a essa distância fica ruim. Então, até com aparelho a laser, para essa distância,
é problema. Tem aparelho que consegue, mas são poucos. A maioria tem problema. Então o método mais comum é o método face a face, também conhecido como método periférico direto. Ou seja, você vai alinhar apenas o axial de um lado e de outro. Mas Paulo, será que alinhando só o axial fica bom? A resposta é sim, e fica bem preciso até. É um método de alinhamento muito preciso. Porque nesse caso você não precisa fazer a leitura da radial. Se lembram que o método reverso, que eu falei no outro vídeo, não precisa de leitura axial, é só leitura radial? Então é um método preciso. Esse aqui é o contrário, ele só faz leitura axial, a radial não precisa. Existem algumas maneiras de fazer. Esse aqui, ó, usou um dispositivo, um aparelhinho e pode ser feito. Também tem outro que é mais simples ainda e mais utilizado, que é simplesmente uma chapinha de um lado, uma chapinha com relógio do outro e pronto. Você coloca essa peça aqui, uma chapinha que é presa em pé, a outra do outro lado com o relógio. Então só o que você vai ler é a inclinação, o angular. Mas não precisa ler o radial? Não precisa. Sabe por quê? Porque o acoplamento ele é radialmente rígido, ou seja, ele está centralizado, não tem movimento algum radial, ele já está zerado. Então o alinhamento radial nesse caso, em relação aos dois cubos, já está zero. Agora, em relação ao equipamento móvel, aí não está. Pode ter um angular que faz com que o radial esteja fora. Aí você vai fazer a leitura, mas lendo apenas o axial. Fica bom? Fica muito bom. Esse método é muito preciso. Como que é feito? A gente coloca lá o relógio, né, como eu mostrei na foto anterior, faz a leitura e nós vamos descobrir que, embora radialmente ele esteja alinhadinho, as linhas de centro estejam bem certinhas, ele tem uma inclinação, que é o desalinhamento. Então aí a gente vai pegar e fazer a anotação. E assim como nos outros meios de alinhamento, a gente faz em uma folha 2 círculos, em um é o equipamento fixo e no outro não é o móvel, é o espaçador. Então você vai alinhar o fixo com o espaçador e depois o espaçador com o móvel, ok? Então é fixo, espaçador, espaçador, móvel. Esse aqui é o meio que você vai fazer. Então você vai ter as leituras só do axial, zera de um lado, lê do outro, zera embaixo e lê em cima. Lembrando, como eu já falei nos outros, sempre zerando do mesmo lado e lendo do mesmo lado. E lendo sempre embaixo, zerando e lendo o valor em cima. Aí você vai saber o quanto está fora só axial. Nesse caso aqui, então a gente identificou, né, que o fixo é a redutora, o móvel é o motor lá fora, e a gente vê que radialmente, ó, eles estão certinhos. Se você criar uma linha imaginária aqui, você vê que radialmente está zero. Ô Paulo, mas então o desalinhamento radial está zero? Está, mas não em relação ao móvel, e sim em relação à ponta do espaçador. Lembrando que esse espaçador é um espaçador de 3 a 6 metros de comprimento. Assim também está do outro lado, ó, certinho. Então qual que é o passo a passo? A dica que eu dou, é claro que existem cálculos, que você pode fazer isso por cálculos, que vai direto para a correção. Mas, explicando de uma maneira mais simples aqui, o primeiro passo é você corrigir o fixo, que é lá dentro, lá na redutora. Então você vai movimentar o motor, seja para cima ou para baixo no alinhamento vertical, ou para um lado ou para o outro no alinhamento horizontal, até que lá dentro o relógio indique 0 ou abaixo de 3 centésimos. Aí você já alinhou lá dentro. Mas e aqui fora, como que está? Está fora. Certamente vai estar fora. Mas aí você vai fazer o quê? O próximo passo é alinhar o motor. Aí eu pergunto, será que quando você faz essa última correção, lá fora não mexeu? Mexeu. Só que a boa notícia é que mexeu pouco. Por quê? Porque a distância é muito grande. Desde que você tenha zerado lá dentro espaçador, redutora primeiro, aqui fora, quando você for corrigir, vai dar pouca diferença. Então aí você vai fazer o quê? Depois você vai refazer o alinhamento. Aí só que você vai ver que a leitura vai estar bem próxima do zero, vai ter fugido pouco. Aí você volta lá dentro, zera de novo aqui, aí você empurra mais um pouquinho o motor para um lado ou para o outro, ou para cima e para baixo, até zerar de novo aqui, e aí você vai ver que a diferença que você vai encontrar aqui fora agora é bem menor.
e aí você faz a última correção no motor e provavelmente vai ficar já abaixo dos 3 centésimos, tanto dentro quanto fora. Então isso é um valor bom. Alguns usam tolerância abaixo de 5 centésimos. Eu acho um pouco alto, eu prefiro deixar tudo abaixo de 3 centésimos. E aí você fez seu alinhamento a um custo muito baixo, uma precisão muito boa e de uma maneira simples, sem precisar de muito esforço de raciocínio para fazer, é só leitura axial. Agora, lembrando, depois da primeira correção, certamente na segunda vai ter correção. Vai ter ajustes, aí você vai ter que fazer, ok? Aí você faz a última leitura e conclui o alinhamento. Nesse tipo de alinhamento não precisa ver peso da haste, não precisa ver porque não tem haste, é o relógio direto lá no dispositivozinho que eu mostrei na figura e pronto. Então, espero que tenha ajudado vocês. Para quem não conhecia ainda esse método de alinhamento, vale a pena conhecer, vale a pena estudar ele um pouco, porque em torre de refrigeração é muito usado. Alguns vão direto usar o laser. Eu confesso, eu já tive dificuldade com o laser a essa distância, então eu prefiro fazer o quê? Eu faço o primeiro alinhamento com face a face, aproximo bem, quando estiver quase zeradinho, aí eu coloco o laser, porque aí o laser não vai ter mais dificuldade de encontrar o emissor e o receptor, aí fica fácil e eu zero ele com o laser, fica melhor ainda. Então você usa primeiro esse e depois o laser. Mas tem gente que não tem o aparelho a laser, usa só esse, também fica muito bom. Se você deixar abaixo de 3 centésimos, vai rodar, a membrana do acoplamento não vai quebrar, vai rodar muito bem, por muito tempo, ok? Agora, lembrando sempre que os procedimentos de cuidado são iguais os dos outros. Tem que ver se tem pé manco no motor ou na redutora, e saber que o acoplamento para essa aplicação não é de elastômero, é de lâmina. Por quê? Porque a lâmina ela é rígida radialmente, mas ela é flexível no angular, e assim você faz o alinhamento, tá bom? Lembrando a você, se você é um estudioso da área de mecânica, gosta dos assuntos de compressores, máquinas grandes, esse livro que eu lancei pela Amazon é um livro bem bacana sobre manutenção em compressores alternativos, tem bastante detalhe das máquinas, eu faço uma verdadeira viagem pelo interior da máquina, cada detalhe explicando como funciona, como fazer o reparo, quais as dificuldades do reparo. Para quem é da área de mecânica e faz manutenção em compressores, é um livro bastante útil e já fez bastante sucesso também. Se você se interessar, utilize o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado.